Olá, amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos ao JB Movies. Eu sou o Rô e hoje eu vou falar sobre o que raios é o pós-terror. De um tempo pra cá surgiu, na verdade, esse termo pós-terror e com o tempo ele também foi ganhando cada vez mais força. Pessoas defendendo que surgiu uma nova era do gênero cinematográfico dos filmes de terror. E o que eu acho disso é que é uma verdadeira bobagem. Que assim, quando a gente coloca a palavra pós em alguma coisa, significa algo que veio depois. Quando a gente fala de pós-terror, é como se fosse uma espécie de evolução do gênero. Mas não foi bem isso que aconteceu. Mas para entender isso, vamos pro começo, de como surgiu esse nome. A partir de um certo ponto do cinema, algumas técnicas e características foram marcando os filmes de terror. Teve a era dos slashers, que era geralmente o assassino que saía matando todo mundo, como Pânico, Sexta-feira 13, Halloween. Então a Hora do Pesadelo entra um pouco nesse terror slasher, que era um terror mais gráfico, violento, não tanto espiritual ou do medo. Pois começou a era dos jumpscare. Inclusive eu já comentei nesse vídeo aqui a diferença entre jumpscare e um filme de terror, porque é justamente por conta dos jumpscares que surgiu essa nomenclatura aí, pós-terror. Mas por quê? Bom, depois que surgiram os jumpscares, eles foram começando a ficar cada vez mais comuns. Por quê? Porque é uma técnica fácil. Você não precisa construir algo grandioso e muito complexo para causar um jumpscare. Você é só botar um silêncio e pá! Susto! Ou então aquela cena clássica do personagem burro entrando num lugar que você sabe que ele não tem que entrar e que ele mesmo sabe que ele não tem que entrar, mas ele entra e morre com um susto, essa coisa de sempre, a trilha que vai ditando exatamente tudo o que vai acontecer e você antecipa. Mesmo assim se assusta porque, né, pá, jumpscare. O que foram tornando os filmes um pouco rasos pra galera que curte cinema. Pro público em geral, esses filmes fazem bastante sucesso. É só pegar aí a franquia da Invocação do Mal, A Freira, teve também um filme da Chorona recentemente que é horroroso. Porém é o que o grande público gosta e eles não estão errados nisso. É o que eles consomem, eles gostam de levar susto, até porque nem todo mundo gosta de sentar na cadeira e se concentrar para ver um filme e sentir todas as camadas de emoção que ele pode sentir. Não é errado ver assim também, eu vejo dessa forma. Porém tem a galera cult, chata, que acha que todo mundo tem que ver assim, e não é. Cinema é entretenimento, você vê o que você quer, da maneira que você quiser. Lógico que prestando atenção você extrai mais da obra. O cinema é muito mais complexo do que as pessoas acham que é. Mas se as pessoas também não têm uma bagatela cultural para entender essa complexidade que o cinema tem, de que adianta ela ficar vendo esses filmes se ela não vai entender? E aí que entra a galera do pós-terror, que veio aí com o Robert Eggers, o Ari Aster agora, né? O Robert Eggers que fez A Bruxa, que é um famoso terror psicológico, também fez O Farol, que é um filmaço que eu adoro. Aí veio agora o Ari Aster com Midsommar, que é um filme que eu não assisti ainda, Hereditário, que vem nessa pegada do terror psicológico, que é o que os críticos vêm chamando de pós-terror. Só que já existem filmes assim antigamente, a gente pode pegar O Iluminado, O Bebê de Rosemary, Suspiria e muitos outros que não dá para listar aqui. Se a gente for mais atrás, em 1920 já tinha o Gabinete do Dr. Caligari, lá do expressionismo alemão, que já é um terror psicológico, abordando a maldade, a dubiedade das pessoas, enganação, ilusão. É um terror psicológico que não usa de sustos. Então a ideia de chamar esses novos filmes como pós-terror é completamente errada. São todos filmes de terror. Não existe um pós-terror. Não existe uma revolução no gênero que mudou isso. Já existiam filmes assim, não é uma inovação de agora. Lógico, é uma certa inovação porque é uma ruptura do que vinha sendo feito com frequência. Dos filmes aí, que a trilha dita tudo, que o personagem é burro, essas coisas, o susto, para filmes que realmente te incomodam, que constroem cenas assustadoras. O medo não tá num susto, mas sim na sensação. Você vê as cenas e não quer olhar. Em A Bruxa, o Robert Eggers faz isso muito bem, onde ele constrói cenas que às vezes nem tem uma violência, mas a gente dá um... A gente não consegue olhar, sabe? Ele constrói de uma maneira que ele vai te incomodando e ele nem mostra, mas você imagina o que aconteceu. E isso te causa um terror, que é a emoção, como eu falei naquele vídeo lá que eu já mencionei sobre a diferença do jumpscare e medo. Mas ainda assim, não é pós-terror, porque sempre existiram filmes assim. Nunca foram a maioria, porque é muito mais difícil você criar esse tipo de sensação de incômodo nas pessoas, sendo que você pode simplesmente botar algo assim aparecendo do nada, que funciona muito mais com o público geral
porém que é fraco no requisito de emoções e tal. Aí você deve estar se perguntando, então todo filme que usa o jumpscare é ruim? Não, o jumpscare é uma técnica válida. E se, como eu mencionei novamente naquele vídeo lá, se você juntar isso com outros aspectos de terror psicológico, onde você constrói uma tensão, constrói uma angústia no espectador, e em um momento ou outro você usa o susto para dar uma ligada ou uma surpreendida, não há problema algum, é uma técnica válida e que funciona muito bem. Mas quando você edita o filme só com isso, realmente fica batido e chato. Mas ainda assim, não tem nada de inovador em fazer um filme sem jumpscare. Também não tem nada de inovador em criar essa tensão, um incômodo como o Farol faz, que nem é um filme assim que causa muito medo, ele é um filme de terror por causa da sensação incômoda, você não se sente bem assistindo o filme. Esse é o terror dele. Mas existem outros filmes. Acho que o filme que eu mais posso usar para exemplificar como esse conceito de pós-terror não faz sentido e como o jumpscare causou isso, essa ideia de pós-terror, é o filme O Sono da Morte. E pra mim é um filme de fantasia e não um filme de terror. Ele tem aspectos sobrenaturais e tem até uma parte do filme que é um pouco sombria, mas ele não causa medo. A trama por si só é uma fantasia ali do menino, tudo que ele sonha se torna realidade, só que os pesadelos também. Só que os pesadelos não dão medo, só que a gente leva alguns sustos. O filme é repleto de jumpscares, que é justamente o que enfraquece ele, enquanto a parte de fantasia é muito legal, interessante, o sonho se tornando realidade, aquela coisa bonita, e quando realmente chega o pesadelo que poderia causar uma angústia, um medo, ele abre mão disso pra ficar te dando um susto só e mostrar como aquilo é ruim, mas você não se sente agoniado com aquilo. Você não sente o desespero que o protagonista sente por estar tendo pesadelos e eles virando realidade. Você só leva alguns sustos. O que pra mim desclassifica esse como um filme de terror, porque o filme de terror tem que dar medo. Se o filme não dá medo, não é um filme de terror. Ou é um filme de terror ruim, né? Tem essa opção também. Então, por conta dessa técnica que tem ficado tão batida e sido tão usada, sendo que ela não causa emoção alguma, deu na telha aí de alguns críticos que viram esses poucos filmes aí que resolveram se diferenciar de chamar eles de pós-terror como se isso fosse uma revolução do gênero, o que novamente eu repito, não é. São filmes diferentes, mas não tem nada diferente, não é um subgênero, não, é terror, tudo igual. A única diferença é que a maneira com que eles abordam essas emoções do medo é diferente. Então me diz aí se você também curte filmes de terror, o que você acha dessa ideia de pós-terror, terror psicológico, terror de sustos, qual você prefere. Então, isso é tudo, pessoal.